Olá pessoal, boa noite. Bom, vamos dar início à nossa aula de elementos de fixação e depois vamos focar no tópico Rebite. Então, a aula de elementos de fixação é um tópico aí genérico, vai falar sobre todos os elementos e depois nós vamos focando de elemento em elemento. E ainda hoje a gente inicia o foco no elemento Rebite. Ok? Qualquer coisa é só sinalizar aí. Pode abrir o áudio e falar. Deixa eu abrir meu áudio aqui. Pode abrir o áudio e sinalizar, ou pode escrever no chat. Se por um acaso eu não ouvir, só clicar no bonequinho aí que eu, com a mão em pé, que o barulho sai mais alto, aí eu troco de tela aqui para a tela da transmissão e vou interagindo com vocês. Tá? Então, vamos dando início. Elementos de fixação. Bom, então, quando nós falamos aí dos principais elementos de fixação, nós vamos trazer aí no decorrer das próximas aulas rebites, que falaremos ainda hoje, pinos, cavilhas, cupilhas ou contrapinos, parafusos, porcas, arruelas, anéis elásticos e chavetas. Então, nesse tópico é apresentar esses itens. Depois, individualmente, a gente vai tratando informações de maior relevância. Se você vai fazer uma caixa de papelão, possivelmente usará cola, fita adesiva ou grampos para unir as partes da caixa. Por outro lado, se você pretende fazer uma caixa ou um engradado de madeira, utilizará pregos ou tachas para unir essas partes. Na mecânica na mecânica auxiliada nos equipamentos de indústria no geral, não especificamente para automação, mas é muito comum a necessidade de unir peças, como chapas, perfis de alumínios e barras. Qualquer construção, por mais simples que seja, exige a união das peças entre si. Entretanto, em mecânica, as peças para serem unidas, exigem elementos próprios de união, que são denominados elementos de fixação. Então, a união de peças pelos elementos de fixação podem ser do tipo móvel ou do tipo permanente. Quando dizemos que a união é móvel, os elementos de fixação podem ser colocados ou retirados do conjunto sem qualquer dano às peças que foram unidas. É o caso, por exemplo, das uniões feitas com parafusos, porcas e arruelas, como podemos ver na imagem abaixo. Já no tipo de união permanente, os elementos de fixação, uma vez instalados, não podem ser retirados, sem que fiquem inutilizados, que é o caso, por exemplo, das uniões feitas com ribetes à esquerda e as uniões feitas com solda na imagem à direita. Então, tanto os elementos de fixação móvel como os elementos de fixação permanente devem ser usados com muita habilidade e cuidado, porque são geralmente os componentes mais frágeis da máquina. Assim, para projetar um conjunto mecânico, é preciso escolher o elemento de fixação adequado ao tipo de peças que irão utilizadas para ser unidas ou até fixadas. Se, por exemplo, unirmos peças mais robustas com elementos de fixação fracos e mal planejados, o conjunto apresentará falhas e poderá ficar inutilizado. Então, ocorrerá, portanto, desperdício de tempo, de materiais e de recursos financeiros. Ainda é importante planejar e escolher corretamente os elementos de fixação a serem utilizados para evitar concentração de tensão nas peças fixadas. E essas tensões causam ruptura nas peças por fadiga do material. Onde fadiga, nós vimos na aula anterior, trata
né, de uma queda de resistência ou enfraquecimento do material devido a tensões, né, e constantes esforços. Por isso, deixa eu voltar aqui. Por isso que vamos dar um exemplo, um motor de uma moto. Quando você vai fazer o motor da moto, você desmonta o motor quase todo. O ideal é não voltar com os parafusos originais, por causa das tensões e dos esforços. Se você voltar com os parafusos originais, corre o risco deles quebrarem a cabeça do parafuso. Você tem um prejuízo muito maior. Então, o certo é, se tirou os parafusos, vai fazer o motor, entram parafusos novos. Para você escolher melhor alguns elementos de fixação, apresentamos a seguir uma descrição simples de cada um deles. Então, o ribite é formado por um corpo cilíndrico e uma cabeça. É fabricado em aço, alumínio, cobre ou, em alguns casos, em latão. É usado para fixação permanente de duas ou mais peças. Aqui está o exemplo do rebite de cabeça redonda, né? Existem outros modelos. Pino, uma peça une peças articuladas. Neste tipo de união, uma das peças pode se movimentar por rotação. Por exemplo, na manete de uma bicicleta, na manete de freio de embreagem de uma moto, né, utiliza esse tipo de recurso para fixar a parte móvel na parte fixa. Cavilha une peças que são articuladas entre si. Você tem duas peças, você coloca uma cavilha e ela vai travar essas duas peças de forma móvel. Contrapino ou cupilha, é mais comum chamar de contrapino, né? Mas também pode ser chamado de cupilha. É uma haste ou um arame em forma semelhante a de um meio cilindro, dobrado de modo a fazer uma cabeça circular e tem duas pernas iguais. Introduz-se um contrapino ou uma cupilha num furo na extremidade de um pino ou de um parafuso, passando por uma porca-castelo. Aí o que acontece? A porca-castelo ela nunca vai conseguir desfazer a sua rosca, porque vai ter esse pino, contrapino, como um batente, né? Então as pernas do contrapino são viradas para trás e assim impedem a saída do pino. Você dobra, né? Virada para trás assim, encaixa no furo do parafuso, você rosqueou a porca. Aí você vai e encaixa no furo do parafuso, botou a passagem da porca, mas para o contrapino não soltar, essas pernas aqui ó, são viradas ao contrário, né? Pegando a circunferência do parafuso. Então ele não vai para cima, porque está dobrado, nem vai para baixo por causa dessa voltinha aqui. Ó. Parafuso é uma peça formada por um corpo cilíndrico, roscado. Aí tem vários tipos de roscas diferentes, que na aula sobre parafuso a gente vai ser mais específico, que pode ter várias formas. Aqui está o exemplo, né, parafuso de cabeça cilíndrica com fenda. Mas também, no momento de falar de parafuso, nós vamos tratar sobre outros parâmetros. Porca tem uma forma prismática de cilindro. Né? Apresenta um furo roscado. Através desse furo, a rosca é atarrachada ao parafuso. E aqui está um exemplo na imagem de uma porca sextavada. Arruela é um disco metálico com um furo concêntrico ou ao centro, né? O corpo do parafuso passa por esse furo e do outro lado atarracha com a porca. Então a arruela serve de um batente, de uma proteção para o parafuso, uma melhor fixação. Também existe a arruela de pressão, né? Que lá na aula sobre a arruela a gente vai explorar mais isso. Anel elástico é usado para impedir o deslocamento do eixo,
serve também para posicionar ou limitar o movimento de uma peça que desliza sobre o eixo. Lembra do pino que nós falamos? Desse carinha aqui, deixa eu voltar nele. Esse aqui, ó, do pino. Lá na manete de moto, de freio de embreagem, que eu falei para vocês, utiliza esse pino e do outro lado dele coloca exatamente o anel elástico para travar e o pino não subir. Esse modelo de anel elástico é chamado de tipo SR. Ele, geralmente o pino, né, tem um rebaixo que entra esse anel, aí ele encaixa sob pressão, né, e trava no final. E a chaveta, que tem um corpo em forma prismática ou cilíndrica, que pode ter faces paralelas ou inclinadas em função da grandeza ou do esforço do tipo de movimento que deve transmitir. Alguns autores classificam a chaveta como elementos de fixação e outros autores como elemento de transmissão. Na verdade, a chaveta ela desempenha essas duas funções. Sabe onde é muito comum você encontrar uma chaveta dessa? A mesa de guidão de bicicleta. Né? Ela entra no quadro da bicicleta e ela tem esses dois formatos. À medida que você vai parafusando, um desses formatos é roscável, como se fosse uma porta. À medida que você vai atarrachando, ela vai encaixando essa chaveta e ela faz uma trava e a mesa do guidão da bicicleta fica travada ali no tubo do garfo, né? Onde prende a roda dianteira. E uns exercícios sobre esse tópico. A união de peça é feita com elementos de máquina. Responde para mim, pode ser no chat, tá? Fixação, beleza. Ou pode ser via áudio. Perfeito. Exercício 2. Ribites, cavilhas, pinos são elementos de máquinas de... C. Fixação. Eu não ouvi o Ronélio. C. Fixação, né, prof? B. Articulação? Não, fixação. C. Letra C. Fixação, perfeito. Exercício 3. Uma fixação com elementos de máquina pode ser... Fixa ou permanente, eu acho. É fixa ou Vou esperar o permanente. Felipe responder ele também. Ah, não, fixa ou permanente é a mesma coisa, né? Móvel e permanente também. É fixa e permanente. Respondeu a móvel ou permanente. Exato, é a letra A. Mas não E pode a ser última articulada também não, perguntinha ô Brian? desse tópico... Oi? Não pode ser articulada também, não? Então, móvel articulado é a mesma coisa, né? Ah, tá, entendi. Sim, sim, tá certo. É meio igual a C, né? Isso. Último exercíciozinho desse tópico, para a gente entrar no tópico rebite. Numa união permanente, você usa... Solda ou rebite. Beleza. Outra vez, solda o rebite. Facinho, né? Mas para dar uma relembrada aí. E vamos iniciar o nosso tópico rebite. Tá?